Nós vivemos na sociedade da polêmica. E como não poderia ser diferente, mais uma polêmica envolvendo relações de consumo viralizou nas redes sociais, ganhou aí os noticiários, né, a grande mídia. E qual é a polêmica da vez? O proprietário de uma padaria em Barueri, no estado de São Paulo, brigou com um consumidor que estava utilizando um notebook dentro do estabelecimento enquanto consumia. Tá? Isso é importante a gente registrar. O consumidor estava lá tomando café, consumindo alguma coisa lá, estava usando o notebook e o proprietário brigou com ele, inclusive o ameaçou de morte. Falou, vou te matar, cara. Cometeu em tese o crime capitulado lá no artigo 147 do Código Penal. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais extenso porque nós temos várias questões jurídicas aí para serem analisadas. Nós temos aí teoria do diálogo das fontes, função social da propriedade, função social da empresa. Quer dizer, eu vou tentar aqui trazer uma análise bem completa para vocês desse episódio para a gente concluir se o dono do estabelecimento estava certo ou errado. Antes de eu continuar, me segue aqui nas redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook, se você se interessa por direito do consumidor e quer ficar por dentro de tudo que envolve esse ramo do direito. Eu sou Vitor Guglinski, sou advogado, professor, especialista em direito do consumidor, autor de obras jurídicas e estou sempre entregando muito conteúdo aqui nas redes. Bom, para a gente começar essa análise, a gente tem que entender o seguinte, olha, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 170, traz como princípio da ordem econômica a livre iniciativa, mas também traz a defesa do consumidor. O que é a livre iniciativa? Se alguém deseja empreender, tem liberdade para isso. Né? Se eu decido abrir um estabelecimento, né, exercer uma atividade empresarial, a Constituição me garante isso, mas eu tenho que empreender nos termos da lei, obviamente. E, nesse sentido, ao lado do princípio, né, da livre iniciativa, você tem a defesa do consumidor. Você tem que respeitar o consumidor. E, por sua vez, né, o Código de Defesa do Consumidor traz lá no artigo 4º o princípio da harmonização dos interesses dos partícipes, dos sujeitos da relação de consumo, quais sejam fornecedor e consumidor. O consumidor tem o direito de consumir produtos e serviços de qualidade, de não ser molestado, de não ser constrangido, e por outro lado o fornecedor também possui interesses legítimos, né? Ele tem, um interesse legítimo ele lucrar com a atividade dele e determinar alguns limites, né, no exercício da empresa dele e que podem eventualmente importar em restrições ao consumidor. Bom, essa polêmica ela não é nova, né? Esse senhor, dono dessa padaria, numa outra oportunidade, ele tentou também impedir uma moça de utilizar um tablet no estabelecimento. Isso aí é legal, Vitor? É legítimo, então, ele proibir? Olha, no meu entendimento, não. Eu vou explicar por quê. Ele poderia até o seguinte, não disponibilizar o Wi-Fi, se ele não deseja que as pessoas ali, né, fiquem navegando na internet, ele não tem obrigação de disponibilizar o Wi-Fi gratuito, mas ele não pode proibir a utilização do dispositivo eletrônico. Isso por quê? Primeiro, em razão da função social da propriedade. Um tablet, um smartphone, um notebook, principalmente nos dias de hoje, são, obviamente, propriedades, né? São coisas. E o proprietário, segundo o Código de Defesa do Consumidor, segundo o Código Civil, quais são os direitos do proprietário? Olha, usar, gozar, fruir e dispor da coisa, livremente. Nesse caso, né, no caso envolvendo a moça lá que estava usando um tablet, ela inclusive informou para ele, eu estou usando a minha internet, né, o aparelho é meu, eu posso usar onde eu quiser. Né? O notebook é a mesma coisa, porque são coisas, são de propriedade da pessoa. O proprietário do estabelecimento poderia eventualmente proibir o seguinte, olha, aqui você pode ver conteúdo pornográfico, né? Conteúdo de violência, alguma coisa nesse sentido. Até aí eu entendo que seria legítimo, mas de forma genérica,
Não. E principalmente, pessoal, nos dias de hoje, em que todos nós utilizamos esses dispositivos, celular, notebook, tablet, para trabalho. Quer dizer, o mundo hoje está nas redes. O mundo hoje está na internet. A internet é uma extensão da nossa vida real, certo? Aí o dono do estabelecimento argumentou, não, mas isso aqui é um estabelecimento particular, isso aqui é propriedade particular. Vamos explicar isso aí, tá? É sim propriedade particular, juridicamente considerado, para fins de quê? De registro, né, na junta comercial, né, nos organismos que regulam aquela atividade, né, de fornecimento de alimentos, mas a partir do momento que o fornecedor ele abre um estabelecimento e franqueia, né, o uso desse estabelecimento para o público em geral, esse estabelecimento comercial ele assume uma natureza de local público. Até porque o ato de fornecer produtos e serviços ele envolve oferta ao público. Então, não poderia aí o fornecedor se utilizar desse argumento para falar, não, aqui está proibido usar tablet, usar notebook, usar celular. E outra, isso está amparado no princípio da função social da empresa. Né? Toda empresa, para além dos aspectos meramente de direito privado, né, de direito de propriedade, ele está ali, a empresa ela tem uma função social que é fornecer, entregar algo ao público. Então, nesse sentido, ele não poderia se valer desse argumento. E é por isso que a gente está utilizando aqui uma técnica, uma tese, que foi trazida ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marx, né, lá da Alemanha, que é uma teoria do professor Eric Jaime, da Universidade de Heidelberg, que é a teoria do diálogo das fontes. Para você encontrar uma solução jurídica em favor do consumidor, muitas vezes você vai ter que recorrer a outras fontes legislativas que vão fundamentar essa proteção do consumidor para além do Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos aí a função social da propriedade, tanto dos dispositivos eletrônicos utilizados pelo consumidor, que são propriedade dele e possuem essa função social de comunicação com a família, de trabalho, né, de lazer, que também é um direito constitucional, um direito fundamental, que está lá no artigo 6º da Constituição, e também a função social da empresa, que é o quê? Franquear ao público produtos e serviços. E para agravar essa situação desse senhor, né, do proprietário da padaria, como eu disse, ele cometeu em tese aí o crime de ameaça. Está lá no artigo 147 do Código Penal. Ele pode responder criminalmente por esse fato. Então fica aqui, pessoal, essa análise para concluir. Eu entendo que o proprietário da padaria está absolutamente errado, tá? E também para concluir, Vitor, mas tem aqueles consumidores espertinhos que sentam no lugar lá e pede lá um cafezinho e fica lá 1 hora, pede só uma água, fica lá 1 hora usando Wi-Fi, usando aquele ambiente. Pois é, isso aí, na minha opinião, também caracteriza o quê? Abuso de direito por parte de quem? Do consumidor. Exatamente em razão daquele princípio que eu falei, da harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo. Porque também não é dado ao consumidor o direito de indefinidamente permanecer no estabelecimento comercial que é destinado ao atendimento ao público, né, e ele exclusivamente para atender os seus próprios interesses ficar ali ocupando um lugar de quem poderia estar consumindo, que é exatamente o interesse legítimo do proprietário do estabelecimento, que é o quê? Lucrar com a sua atividade. Então fica aí essas considerações, eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Me segue lá nas redes, me segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, que você sempre vai ter aqui muito conteúdo sobre direito do consumidor. Um forte abraço a todos, uma excelente semana.